Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura continuada da Escritura Sagrada. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, este é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzimes em Am, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belã, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão.
nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Esses são os 24 versículos que compõem o capítulo de número 14 de Gênesis. E nós vemos que diante de uma guerra, Ló é levado cativo. E Abrão, ao saber disso, junta-se com seus aliados e com seus homens e sai à terra para livrar seu sobrinho. E pela graça de Deus, eles são bem-sucedidos nisso. Mas há algo nessa passagem que salta aos nossos olhos, que é justamente o aparecimento de um outro personagem, o Melquisedeque. É descrito que Melquisedeque era rei de Salém, mas também que era sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo, onde ele abençoa a Abrão e Abrão lhe dá o dízimo de tudo. Interessante perceber que Melquisedeque, ele aparece nessa passagem, mesmo sendo um rei, um sacerdote, sem ter a sua linhagem referida, sem dizer de quem ele é filho. É dito somente que ele é rei de Salém, que pode significar terra de paz, como alguns traduzem, e alguns entendem que ali seria a futura Jerusalém, e por isso o nome parecido. Mas o importante é vermos como que Melquisedeque aparece para abençoar a Abrão, sendo ele sacerdote do Deus Altíssimo. Não sabemos qual é a origem de Melquisedeque, não sabemos qual é o seu fim, sabemos que ele é um adorador do Deus verdadeiro, e assim aparece ali para abençoar Abrão. Vemos em Melquisedeque também uma espécie de sombra de Cristo Jesus, um tipo de Cristo que aparece na Escritura Sagrada. Porque não é sabido onde quem é o familiar de Melquisedeque, também não se sabe qual é o seu fim, e também em Cristo, ao momento de julgá-lo, não foi considerado o seu começo nem o seu fim, mas vemos que Melquisedeque, ele, além de rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. E Cristo, de maneira perfeita, cumpre esses dois papéis de Senhor, mas também daquele que nos reconecta com Deus. Quando digo que não sabemos ou não foi considerada a origem de Cristo, é que por mais que soubesse que ele era filho de Maria, aquela mulher que era casada com o carpinteiro José, ainda assim, no momento da sua crucificação, não foi considerado de quem ele era filho, ou não foi considerado qual era a sua origem, porque não somente era homem, mas também Deus. Entendemos que Jesus Cristo possui de forma milagrosa e inexplicável essas duas naturezas, de homem e de Deus. Não consideraram a sua origem divina também, por mais que Cristo várias e várias vezes mostrasse durante a narrativa dos evangelhos ser filho de Deus, ser um com Deus, ou seja, ser também Deus. Ele estava em Deus, ele é Deus, assim possuindo essa dupla natureza, a humana e a divina. Não foi considerado isso ao fazerem escárnio do nosso Senhor. Mas ainda assim, foi nesse momento onde Cristo foi mais ultrajado, que ele cumpriu os seus papéis como rei e como sacerdote. Porque ele não somente fez propiciação entre nós e Deus, mas ele mesmo se fez sacrifício a Deus em nosso lugar, carregando assim os nossos pecados e nos mostrando a salvação. Por isso Cristo Jesus é um sacerdote perfeito, porque ele nos religou a Deus de forma perfeita. Agora não precisamos mais de sacrifício, não precisamos mais do sangue de touros e de bodes. Mas também Cristo cumpriu o papel de rei, mostrando ao ressuscitar que é Senhor de toda a criação e que foi através dele que Deus fez todas as coisas.
e que não há nada neste mundo a qual escape da mão do Senhor Jesus. Não há nada nesse mundo a qual Cristo não possa dizer: isto é meu. Tudo pertence a Ele porque Ele também é Rei, soberano, soberano sobre nossas vidas, soberano sobre a criação. Por isso que mais à frente na Escritura, lá em Hebreus, vai dizer que Cristo é sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. Porque é um sacerdócio que não considerava a linhagem, tendo em vista que os sacerdotes no antigo Israel deveriam ser da linhagem de Levi, mas era um sacerdote perfeito. Não considerava a sua linhagem no sentido de olhar perfeitamente de quem ele era filho e qual a sua origem divina, mas ainda assim de maneira perfeita. Cristo é Rei, soberano, Senhor sobre toda a criação. Por isso, ele é sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é quem nos abençoa verdadeiramente. Ele é quem nos possui com o seu poder, que nos comprou mediante seu sangue e que nos levou em direção a Deus mediante a sua obra, sacrifício, ressurreição. Por isso, devemos ser como Abrão. Nós não precisamos da glória desse mundo. Quando, combinando ali com os reis, o que seria o despojo de Abrão após sair da guerra, ele disse que aos seus aliados pertencia um despojo, mas aos seus homens somente o que eles consumiram em questão de alimento. Mas de resto ele não precisava mais de nada, porque ele já tinha sido abençoado pelo representante do Senhor. Nós também não precisamos da glória desse mundo. Nós não precisamos das riquezas que esse mundo pode oferecer. Essa foi a justificativa de Abraão, né? Para que não se diga enriquecia Abrão. Nós também não precisamos da riqueza, do esplendor, do falso esplendor ou do pequeno esplendor deste mundo. Porque tendo aquele que é soberano sobre a terra, aquele que nos reaproximou de Deus, nós não precisamos mais de nada. Somos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus, das nossas dores, das nossas dificuldades em nossa vida. Cristo Jesus nos preenche completamente. Por isso, devemos nos alegrar no Senhor, devemos descansar em Deus, porque nossos sacrifícios já não são necessários, na verdade nunca foram. Agora já houve o pagamento pelo peso do nosso pecado. O escrito de dívida já foi rasgado, porque Cristo Jesus se ofereceu como sacrifício e como sacerdote perfeito, nos religou com Deus mais uma vez. E dessa vez é para sempre, de uma vez por todas. Considere compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.